Uma boa tarde a todos, bem-vindos nessa nossa reunião deste domingo para conversar, falar, nos alegrar com os ensinamentos do Mestre Jesus. Hoje, a Guadalupe fará a prece inicial, seguido da Elza, da lição do Palavras de Vida Eterna. A paz do Cristo seja com todos nós. Amigos, vamos pensar juntos, sentir juntos, pedir para cada amigo que nos rodeia, para os nossos mentores que nos apoiam, para os nossos mentores que nos ensinam, para as pessoas que estão à nossa volta, que nos permitam aprender um pouco cada vez mais, que a gente consiga evoluir, consiga entender, consiga ajudar, consiga compartilhar cada palavra, cada pensamento, cada carinho que a gente recebe, que energia que temos, possamos transmiti-la para os outros, que as crianças que nos rodeiam nos dão tanta força, que nós também possamos abraçar os nossos amigos que estão sentindo alguma coisa em volta. E peço apoio para todos os que estão com a gente e luz para que possamos entender a palavra que vem a seguir. Que assim seja. Ok. Bom, gente, é Palavras de Vida Eterna, número 153, conceito de salvação. Eis agora o tempo, sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Paulo, segunda carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Salvar, em sinonímia correta, não é divinizar, projetar ao céu, conferir santidade a alguém através de magia sublimatória ou fornecer passaporte para a intimidade com Deus. Salvar, em legítima significação, é livrar de ruína ou perigo, conservar, defender, abrigar. E nenhum desses termos exime a pessoa da responsabilidade de se conduzir e melhorar-se. Navio salvo de risco iminente não está exonerado da viagem, na qual enfrentará naturalmente perigos novos. E doente salvo da morte não se forra ao imperativo de continuar nas tarefas da existência, sobrepujando percalços e tentações. O Evangelho não deixa dúvidas quanto a isso. Pedro, salvo da indecisão, é impelido a sustentar-se em trabalho até a senectude das forças físicas. Paulo, salvo da crueldade, é constrangido a esforço máximo na própria renovação, até o último sacrifício. Se experimentas o coração chamado à verdade pela doutrina espírita, compreendamos que a salvação terá efetivamente chegado até nós, não aquela que pretende investir-nos ingenuamente, na posse de títulos angélicos, quando somos criaturas humanas, com necessidade de aprender, evoluir, acertar e retificar-nos, mas sim a salvação no verdadeiro sentido, isto é, como auxílio do alto, para que estejamos no conhecimento de nossas obrigações diante da lei, dispostas a esposá-las e a cumpri-las. Sobretudo, não nos detenhamos em frases choramingueiras, perdendo mais tempo sobre o tempo perdido. Reconheçamos com o apóstolo que o tempo sobremodo oportuno para a salvação, ou melhor, para a corrigenda de nossos erros e aproveitamento da nossa vida, chama-se agora.
Bom, eu li hoje à tarde, hoje foi um dia corrido para mim, então eu dei uma lida à tarde. Mas quando eu vi o título, né, no conceito de salvação, e ainda eu não tinha lido, eu fiquei pensando assim, eu não tinha visto o texto ainda. Aí eu fiquei pensando assim, a gente vai se salvar do quê? Né? De quem? Foi a primeira pergunta, antes de ler o texto. Aí fiquei pensando, depois eu fui ler o texto, né? E esse parágrafo final vem falar para a gente que o momento nosso é agora. Então, eu fiquei pensando, Elza, né, que já devo ter passado por muitas vidas e tudo mais, essa Elza antiga, ela tem que ser renovada, ela tem que corrigir os erros do passado. E aí no texto ele explica que nós somos que nem um navio, né? O navio ele pode estar, ele foi arrumado, ele está pronto para nova viagem, mas isso não quer dizer que ele está isento de uma tempestade, de momentos difíceis no navio. Então, estamos aqui, eu estou aqui de novo para uma nova vida. Não vai ser rosas e flores o tempo todo, não é? A Carmen costuma dizer, a gente não está aqui para passeio, não é? Tem gente que acha que a vida é um castelo, que a gente é uma princesa a vida inteira, e não é nada disso. Nós somos seres humanos, estamos todos aqui nessa escola, e aí, quando a gente tem essa consciência de que a gente encontrou o caminho e a gente quer seguir por ele, não adianta você falar assim, ah, agora não dá, agora eu estou com preguiça, ah, eu vou deixar para amanhã, né? A gente faz muito isso, né? Porque o ser humano é danadinho. Então, a gente aprende muitas vezes pela dor mesmo, e esse agora, esse final, né, para a salvação, ou melhor, para a corrigenda de nossos erros e aproveitamento da nossa vida, chama-se agora. Porque a gente sempre vai deixar para depois, e aí amanhã, ou daqui a alguns anos, você vai querer estar colhendo uma coisa legal, sendo que você, nesse momento, você não plantou uma coisa bacana. Então, é lógico que lá na frente você vai colher um abacaxi meio podre, né? Se você tivesse feito direito, se você tivesse colocado uma boa terra, regado na hora que tivesse que regar. Então, eu acredito que, como é difícil a gente perceber que nós temos que trabalhar dentro de nós. Então, aí eu me lembrei quando eu não tinha lido o texto e falei, nossa, é isso mesmo. A gente tem que se salvar de nós mesmos, da Elsa antiga, né? Eu tenho que me libertar desses erros. E ninguém vai fazer por mim, né? E cada um vai fazer por você. E Deus é muito bom, porque ele nos dá apoio o tempo inteiro de informações, de uma coisinha que você recebe no retrovisor do carro, sabe? Um livro que você pega e lê uma frase. Então, a gente tem, assim, um esforço tão grande do plano espiritual, quando a gente tem essa conexão, né, que a gente estejamos aqui conectados com os nossos benfeitores, com os nossos amigos, e eu acredito que assim, não é que vai ficar mais fácil, mas a gente saber que a gente não está sozinho, não é? Saber que muitas vezes, aqui mencionam sobre Pedro também, né, na carta de Coríntios, não é isso, se eu não me engano, e aí eu acho que a gente tem que lembrar que tudo é possível quando a gente tem essa vontade de coração, e não é fácil, a gente tem que lembrar disso, cada um tem o seu tempo, muitas vezes a gente quer que o outro, né, já esteja pronto, quando a gente nem fez por onde também. Então, eu entendi que é isso, o momento é agora, e são escolhas nossas, o que cada um está fazendo com o seu agora, é o momento de cada um se perguntar, eu quero realmente me salvar? Eu quero realmente mudar algumas coisas em mim? Ou eu vou ficar vitimizando? Essa semana, eu lembrei agora da Rosa, que ela fala muito do Tadashi, né? Não sei se vocês escutam a meditação dele. E essa semana ele falou um negócio tão legal, ele falou do resmungar, do reclamar, né? Como a gente reclama, né? E por que a gente reclama? Porque a gente quer chamar atenção para nós. E a gente não quer resolver o problema. A gente quer falar, olha,
sou uma coitada que não estou conseguindo, e fica gritando e te chama atenção, mas você, na realidade, você não está querendo solucionar nada. Você está querendo realmente que as pessoas olhem para você. Então, muitas vezes é muito difícil, a gente faz isso consciente, inconsciente, mas a partir do momento que eu acho que você sabe que você está precisando melhorar, que aquele erro precisa ser consertado, eu acredito que cada um tem o seu momento na hora certa de fazer isso, a gente tem que estar sempre conectados em tudo, sabe? No orar e vigiar, e na prece, num bom livro. E, bom, eu não sei se eu viajei, mas eu acho que eu falei assim de uma forma mais natural, mas eu não sei se vocês podem ajudar agora, tá bom? Obrigada. Nossa, legal, Elza. Eu acho que você foi bem assertiva, né? E quando você colocou assim, eu achei muito bacana que você disse, quando você levantou o seguinte questionamento a respeito da salvação, né? Que como ele coloca no início do texto, né? Que não é uma divinização, né? Uma vez que somos plenos de erros, é por isso que estamos aqui, mas você questionou de quem nós queremos nos salvar, né? De nós mesmos, né? Eu achei achei esse detalhe fundamental para a compreensão desse texto, né? Porque a gente sempre tenta colocar a culpa em outras pessoas, a gente sempre tenta colocar a culpa em determinadas situações, né? E a gente nunca para pensar que, na realidade, nós somos o elemento principal da história que nós estamos vivendo, né? Isso acaba trazendo também, a partir desse ponto, eu preciso me salvar de mim mesmo e eu sou o elo principal nesse momento dessas histórias que me unem, né? Encontros e reencontros, e que a gente pode analisar até sobre outros prismas. Mas eu queria saber de vocês quem quer contribuir antes de eu viajar junto com a Elza sobre umas questões que eu vi no texto. Alguém quer comentar alguma coisa que chamou a atenção? Eu quero comentar um pouquinho, Roberto. Pode comentar, Marilé. Tá. Quando a gente pede para ser salvo, né? Muitas vezes a gente está assim, numa situação difícil, a gente está muito triste, está passando por momentos difíceis, então a gente pede para o nosso pai, a gente pede para os nossos mentores para nos salvarem. E sempre quando a gente pede isso, a gente pede com essa intenção, que é para livrar a gente de viver aquela situação. Né? Não aguento mais, não quero, estou sofrendo, por favor, me livra disso. Essa é sempre a nossa intenção, né? Com exceção de espíritos que estão mais apurados, que estão mais conhecedores, né? Que já têm uma outra maneira diferente de pensar de nós, salvo esses espíritos, a grande maioria de nós, mesmo que estamos na doutrina espírita, sempre quando a gente está passando por uma situação difícil, nós pedimos para que a gente seja salvo, que aquela situação saia da nossa frente, né? Que a gente não tenha que vivenciar aquilo. Mas, por mais que a gente peça, nós não somos livrados dessa situação. A salvação que nós recebemos é aquela da gente ter condição de ter entendimento, condição de compreender o que está nos acontecendo e de nos fortalecer para que a gente possa passar por aquela situação, encontrando caminhos, e aqui eles dizem, né, que salvar em legítima significação, quando a gente pede, é para se livrar da ruína ou do perigo, é para se conservar, defender, abrigar. Mas nenhum desses termos exime a pessoa da responsabilidade de se conduzir, de se melhorar.
né? Então, por mais que a gente peça, nós temos que entender que o que nós temos que pedir é força, né? Pai, me salva o quê? Me dê forças, me dê coragem, me dê fortalecimento, me ajude a entender para que eu possa me conduzir de maneira melhor, para que eu possa realmente melhorar, encontrar um caminho diferenciado, e eu vejo que é isso, né? Hoje eu estava assistindo uma palestra, eu gosto muito de assistir palestra espírita que tem no YouTube, eu gosto muito de um palestrante, e ele estava falando numa palestra que muitas vezes ele falava a respeito de suicídio, de tirar a vida, essas coisas, era o tema da palestra era esse, né, por causa do Setembro Amarelo. Mas ele disse que existe uma diferença que entre as pessoas que não são praticantes da doutrina, que não entendem a doutrina, e aqueles que entendem a doutrina. Mesmo os que entendem a doutrina ainda têm dificuldade. Ele diz que a gente passa pela situação, passa pela dor. A dor é a mesma. Nós passamos pela mesma dor. Só que a doutrina, o entendimento da doutrina, nos dá força para que a gente possa passar por aquela dor de uma maneira diferente do que aquela pessoa que não tem o entendimento da doutrina, né, que se desespera. Quem tem o verdadeiro entendimento da doutrina tem a possibilidade de não se desesperar, porque entende que a nossa vida não termina aqui, que nós estamos aqui para aprender, que nós estamos aqui para nos melhorar, e que a nossa salvação será do nosso entendimento para lidar com as leis, né, diante da lei, para que a gente possa esposar e cumprir melhor essa lei. É isso que eu consegui entender da lição. Nossa, muito lindo. E, com certeza, dá continuidade ao raciocínio da Elza, né? Eu acho que foi muito bem colocado. Alguém quer colocar uma impressão, alguma percepção que teve? Enquanto vocês pensam, eu vou viajar um pouquinho, eu vou viajar junto com a Elza, tá? Não existem acasos, né? Não existem acasos, com certeza. E a Joana postou o tema, né, para a leitura de hoje, ontem. E um pouco antes da Joana postar, eu estava revendo uns vídeos, e em particular um vídeo, em que eu disse assim, gente, não, ou eu estou viajando, ou tem tudo a ver. Então, eu vou usar a última palavra desse texto, que é o agora, que é o presente, né? E aí a gente acaba voltando para o questionamento da Elza, lá em cima, nós queremos nos salvar de quem? De nós mesmos. Mas o que é que esse quem tem a ver com agora? Tem a ver com o tempo, né? Nós, como espíritas, nós, como disse muito bem a Elza, nós tivemos já muitas encarnações, incontáveis, e teremos muitas outras. E aí, o elo que nos une em relação às nossas dificuldades, às nossas dores, os nossos medos, as nossas alegrias, as nossas vitórias, as nossas conquistas, está tudo relacionado, como disse a Elza e como disse a Marileia, à sementeira que nós produzimos, né? Nós estamos reunidos, mas nós estamos nos ajudando mutuamente em relação a encontros passados que nós já tivemos, né? E aí ele frisa muito bem que agora é o tempo presente, é o momento da corrigenda, né? É o momento, como disse a Marileia, o que você vai fazer
com essa situação? O que você vai fazer com essa dor? O que você vai fazer com essa alegria? Aonde você vai colocá-la? Porque o que nós vivenciamos hoje está relacionado com as nossas necessidades de nos redimir, como disse a Marileia, perante a lei, por situações que nós vivemos no passado, né? E o que nós faremos hoje, com certeza, serão as luzes para o nosso futuro, ou serão a inércia do nosso futuro, ou serão as lembranças ainda do nosso passado num futuro à frente. E aí, mais para ilustrar, porque às vezes a gente necessita de algumas ilustrações, né? Eu estava me lembrando de um filme, é um filme de ficção científica, eu acho um dos filmes mais inteligentes de ficção e um dos mais belos que eu já assisti, que é A Chegada, que conta a chegada no planeta de 11 naves, se eu não estou enganado, 11 naves alienígenas. E tem os dois protagonistas do filme, uma pesquisadora em linguística e um pesquisador em matemática. E a gente inicia o filme com ela tendo lembranças. Ela tem lembranças da filha, ela tem lembranças de que essa filha fica doente. Eu vou dar spoiler, mas mesmo eu dando spoiler, vocês, quando assistirem, vocês vão ver que é algo assim simplesmente maravilhoso, que o que eu falei não vai comprometer em nada o desempenho dos atores, que é maravilhoso, a precisão da direção, né? E a filosofia imbuída nesse filme, que vai muito além da ficção científica. Então, a gente começa o filme vendo ela tendo lembranças. Lembranças da filha, lembranças da felicidade que ela tinha com essa filha, lembranças de que essa filha fica doente, e lembranças que ela acaba desenvolvendo uma doença rara e ela acaba desencarnando. O grande quê da questão é que ela não tinha uma filha. O que ela estava tendo no decorrer do filme, a gente acaba percebendo que ela está tendo lembranças, memórias de um tempo futuro que ainda iria acontecer. Porque nós, como seres físicos, nós temos uma percepção de uma linearidade do tempo muito constante, passado, presente e futuro. Mas alguns pesquisadores da física consideram que, na realidade, o tempo ele é um elemento contínuo. Ele não... Porque, assim, o que eu acabei de falar agora há pouco já é passado. E eu estou falando no presente. E a minha próxima frase é o futuro. Então, na realidade, nós necessitamos do relógio, nós necessitamos do calendário para nos situar em relação à nossa vivência. E a beleza do filme é que, por uma série de ações que vão ocorrer no filme, ela acaba percebendo que essa filha que ela vai ter é com esse outro pesquisador que estava trabalhando com ela. E aí ela começa a perceber que as memórias eram do futuro. E por uma série de ações... E aí, nas memórias dela, ela estava fragilizada. As memórias do futuro. Ela estava fragilizada, ela estava depressiva, ela estava com uma dor muito intensa que perfurava e rasgava a alma dela. E aí tem um desenrolar na trama, na qual
ela entende isso e ela se dá conta que o futuro vai acontecer e que ela não pode impedir o futuro. O futuro vai acontecer de qualquer maneira, é o que o texto diz. Não importa aquilo que nós estamos vivenciando, não importa que nós fomos o melhor, mas o compromisso, na realidade, foi nosso frente às leis divinas. Nós optamos por passar por uma determinada situação. É o navio que passou pela tempestade com êxito, mas isso não impede que esse navio vá encontrar outras turbulências, outros portos não amigáveis, outros navios piratas que eventualmente venham a abordá-lo. Mas importa como essa tripulação vai agir perante isso. E é aí que acontece no filme. Ela começa com uma coisa muito bonita, porque nas suas memórias futuras de dor, ela diz assim: vem para mim, para a filha, eu te quero muito. E quando ela descobre que ela não pode evitar essa dor, e essa memória do futuro chega como ação no presente, e ela já sabe que ela vai perder a filha, ela diz assim: vem comigo, eu te quero muito. Eu quero viver cada momento que eu possa ter e desfrutar com você. Ela deixa, como diz no texto, a choramingueira, ela deixa aquela coisa, mas por que eu? Por que eu? Por que é que teve que acontecer comigo? Né? E ela abraça essa filha, e ela abraça essa situação, e ela busca viver o melhor, doar o melhor de si por essa filha, até o momento em que ela se despede dela, porque ela vai ter que desencarnar, porque ela teve que vir aqui para cumprir uma missão, e ela, como mãe, tinha uma missão a cumprir, mas é como disse a Marileia, através do livre-arbítrio, ela decide o que ela vai fazer com essa dor. E aí é muito interessante, eu não vou me lembrar o nome. O nome da menina é Hannah. E Hannah é um palíndromo, eu acho que é palíndromo, uma coisa assim. Depois, se eu encontrar um videozinho, eu mando para você. É assim, de trás para frente, de frente para trás, o nome se escreve da mesma forma. Então, no filme, de uma maneira quase que sutil, ele fala novamente a favor do tempo, que como não existe começo e não existe fim, tudo no universo é um ato contínuo, né? Se nós pararmos para pensar que as luzes das estrelas que nós vemos no firmamento hoje são luzes de bilhões de anos atrás, porque a luz demora muito tempo para chegar até aqui, talvez um dia nós compreenderemos que talvez o nosso início, a nossa criação, já tivesse sido programada há muito tempo pelo amor de Deus. Que nós não fomos criados aleatoriamente, que não foi um momento de ação de Deus que disse: eu vou criar esses espíritos. Não. Nós já estávamos sendo elaborados, com certeza, há muito tempo no coração divino.
E ele, com toda a sua bondade, ele sabia que, como grande pai, para que nós possamos compreender pai como aquele que acolhe, como aquele que protege, como aquele que orienta, ele sabia que nós iríamos passar por essas viagens, como as viagens do navio, como as dúvidas de Pedro, como a perseguição de Saulo aos cristãos e a sua transformação em Paulo. Do perseguidor, aquele que foi o viajante a distribuir a mensagem de Jesus através daquelas terras naquele momento, mandando. Gente, que coisa maravilhosa! Se a gente parar para pensar que, na realidade, Paulo não escreveu um evangelho com a intenção de escrever um evangelho. Ele mandava carta às igrejas que estavam se formando, de perseguidor aquele que orienta, de perseguidor aquele que tinha que demonstrar por seus atos aos outros apóstolos que ele era confiável. Ele poderia ter todos os motivos para dizer assim: eu vou desistir porque ninguém acredita em mim. Mas ele seguiu em frente. Da mesma forma como Pedro poderia ter dito: eu neguei o mestre 3 vezes. Como eu posso me colocar como apóstolo de Jesus? E mesmo assim, ele se tornou a pedra da igreja. E a doutrina espírita, tão bem colocada no texto, que é o entendimento, que é o conhecimento, para todas essas nossas vidas contínuas de infinito e de grande aprendizado. Então, eu acho que é justamente isso, né? E aí, para o Setembro Amarelo, né, Marileia? A gente, muitas vezes, quando a gente ainda não está preparado, a gente julga a ação desses irmãos, que a gente não consegue compreender, às vezes, por que tomou determinados atos. Talvez, numa singularidade atemporal, passado, presente e futuro, eram tão pesados no coração desses irmãos que eles, não por covardia, não por coragem, não por medo, mas por dor, uma dor não compreendida por eles mesmos e que está muito além da nossa capacidade de compreender. Então, como as borboletas amarelas que eu postei no meu Instagram e no meu Facebook de ontem para hoje, apesar de todas as dores, a gente precisa bater as nossas asas. A gente precisa encontrar a liberdade. A gente precisa nos salvar de nós mesmos. E essa salvação permitida por Deus, ela vai acontecer para cada um de nós, no seu momento distinto, no seu momento próprio, né? E a grande beleza, aproveitando o que a Guadalupe falou, o que a Marileia falou, e não tem um motivo para isso, vocês disseram, os nossos benfeitores, os nossos amigos espirituais, que também têm uma história, que ainda também não são perfeitos,
mas que se comprometeram em nos ajudar. E as humanidades, elas se caracterizam por isso. Eu dou a minha mão, você a pega, e um puxa o outro. Não para viver a vida do outro, não para julgar a vida do outro, não para se tornar responsável pela vida do outro, mas para dizer, é possível. É possível. E essa, na minha opinião, é a nossa salvação. É esse trabalho infinito e maravilhoso que Deus nos permite de nos ajudarmos mutuamente, de construirmos humanidades melhores. Aquelas que já se foram neste mundo e em outros mundos, soterradas pelos escombros do tempo, as futuras que vão surgir, mas que sejamos humanos, que sejamos cristãos. E aí eu agradeço vocês terem me ouvido a minha viagem, né, despertada aí pela Elza. Obrigado. Alguém quer colocar alguma coisa, falar uma coisinha do coração, uma lembrança? Porque a gente vive de memórias, a gente vive de pequenas lembranças. E a gente não pode deixar essas lembranças simplesmente apagarem. Elas fazem parte do nosso crescimento humano. Simplesmente nós as vamos transformar. E das pequenas falhas, eu vou aproveitar e aproveitar a Elza, e a Elza pode até falar disso melhor do que eu. Dos nossos primeiros rabiscos, que às vezes não são tão bonitos, à medida que eu vou treinando, a minha arte vai melhorando. Os meus primeiros movimentos do Tai Chi, que às vezes parecem ser desengonçados, num determinado momento, eu vou conseguir fluidez e suavidade. E eu acho que é isso que a vida nos convida, todos nós. Pode falar, Roberto? Com certeza. Deixa eu apagar a mãozinha aqui. Você falou, né, do primeiro traço, do primeiro movimento. Uma vez um mestre meu de acupuntura, ele falou assim para mim, eu estava aprendendo a fazer massagem e tal. Aí ele falou assim para mim, nunca se esqueça da sua primeira massagem, porque o foco daquela massagem, ela vai ter que estar na centésima, na milésima. Mesmo ainda não tendo o aprimoramento e a técnica, é aquela mais natural, aquela que você tem toda a atenção voltada para você querer fazer o seu melhor. Então, quando você fala assim, o rabisco um dia vai se transformar num desenho, hoje eu, né, já com alguns anos aí de arte e tal, aprendendo ainda, né, hoje eu busco o meu traço de criança, porque o que acontece? Você vai estudando, vai entrando o racional, vai entrando o lado do cérebro que é de exata, e aí você vai apagando aquela criança, aquele traço ingênuo. E para a gente, sabe, isso é aquele traço que você olha de uma criança e você vê que tem composição, que está bem colocado, colocou bem a cor, entendeu? E de forma natural, de dentro para fora. E a gente resgata isso. Então, olha só, né? Você está aprendendo, engatinhando, tropeçando, aí você vai andar, mas depois você tem que resgatar lá atrás de novo, entendeu? Então, é um ciclo,
é um ciclo mágico da vida. Eu acho que a gente não pode se esquecer disso, sabe? Que por mais assim que você um dia alcance, né, uma boa técnica, ser bom na tal coisa, você tem que fazer esse resgate, essa recordação que você está falando, viu, Roberto? Eu acho que isso é o natural, é a gente vir, sabe, aquela parte que eu falei da casinha, volta para o feto, sabe? Fica lá, sabe? Você vai encontrar o seu centro, porque a gente se perde. Acho que é isso. Acho que falei demais. Tá bom. Falou lindamente, é isso. E sábado passado, eu tenho que falar porque eu fiquei muito emocionado. A minha amiga Guadalupe foi no Bazar do Cantinho trazendo o filho e o neto. Eu fiquei muito feliz porque foi assim. Eu me lembro do Henrique pequenininho. Eu me lembro de algumas vezes que eu carreguei o Henrique e levei ele para casa da guarda, né? E coloquei ele na cama dele, né? Porque era assim, a história era assim. Na época, eu não tinha carro, e a Guadalupe tinha. E quando a gente saía com os amigos, a Guadalupe me dava carona. Só que a Guadalupe morava num outro município. E para ela não ir, para ela não voltar para casa à noite sozinha, eu ia com ela. E aí era assim, era muito legal. O prédio dela não tinha elevador, porque era um prédio pequeno, não tinha porteiro. Então era assim, a Guadalupe estacionava o carro, eu abria a porta, o portão, a Guadalupe entrava, eu fechava o portão. Aí depois a Guadalupe pegava todas as coisas, eu pegava o Henrique e colocava no colo. E aí a gente subia as escadas, né, era Guadalupe? E aí depois eu colocava o Henrique na cama da Guadalupe, e aí eu ia para o quarto do Henrique, e até hoje eu me lembro porque eu tinha um uniforme de dormir que a Guadalupe tinha separado para mim, que era uma camiseta grande da Hello Kitty com uma faixa cor-de-rosa bem aqui na cabeça. Eu adorava aquilo, que aí eu pegava, eu só fazia assim, eu tirava a camisa que eu tava, colocava a camisa da Hello Kitty, deitava na cama do Henrique, ficava encolhidinho lá. E quando chegava no dia seguinte, a Guadalupe, ela tinha que resolver as coisas dela, e aí ela pegava, ela me dava uma carona de volta para casa, né? E foram assim, aconteceu algumas vezes, né? E quando eu vejo o Henrique, homem, porque eu vi o Henrique com 6, 7 anos, e vejo o Henrique pai, e vejo essa mãe que criou esse filho, eu agradeço a Deus a oportunidade de ter encontrado pessoas que me deram tão grandes e belos exemplos. E que me deram a oportunidade, a confiança de participar como amigo, como irmão da vida delas. E aí você acaba percebendo que realmente, né, Guada, o tempo, ele não tem começo, meio e fim. Ele é um círculo. A gente volta a se encontrar, a gente volta a ter a alegria de ver os amigos, a gente volta a fisicamente ver essas pessoas e ficar feliz em ver que a vida delas cresceu, se transformou. É lindo. E é lindo, por exemplo, eu ouvir vocês e, por exemplo, nunca ter visto a Marileia presencialmente e ter uma sensação de que eu já ouvi essa mulher falar alguma vez comigo. Ver a Elza falar e dizer assim, gente, eu conheço essa professora de algum lugar.
ver a voz da Sheila quando ela canta e dizer assim, eu já ouvi essa voz em algum lugar, né? Quando eu vejo a Cláudia, e aí eu vejo a história da Cláudia, essa mulher que, vou passar por cima, superei, e superou. Quando eu vejo a Dora, eu digo assim, gente, é um círculo. Nós mudamos de vestes, nós mudamos de sexos, mas nós somos espíritos eternos, aprendendo, reaprendendo, reencontrando. É por isso que a tortinha de arroz da Dora sempre me nutre, que eu digo assim, gente, como é que essa mulher consegue fazer isso? Ela faz uma tortinha desse tamanho e que eu fico nutrido a noite toda. Então, eu queria dizer para vocês que esse é o momento de agora. A minha irmã Joana, que acabou de entrar aí, que ela está aí, e ela vai fazer as nossas vibrações hoje, o meu carinho que eu tenho por ela, essa irmã de muitas outras vidas, e que me abraça, confia e me orienta. Eu sou meio pateta. Então, eu queria... Jô, você está aí? A Iata tá, a Rosa tá, você tá também. Você tá por aí? Você consegue abrir o vídeo? Tá ouvindo? Tô. Estamos aqui, Roberto. Né? Só gratidão por ter conseguido entrar. Eu nem sabia onde é que nós estaríamos, em hora, né? Tá, ó, Rosa também. A Rosa tá aí Você... também. É. E a Iata também. A Iata também, eu vi que a Iata entrou também, né? Jô, você pegou o finalzinho. A gente está falando sobre o agora. E aí, Então, você acha que dá para fazer a vibração ou você quer que a gente peça para outra pessoa fazer? a oração nesse final, é isso? Isso, a vibração final, você. Como eu disse, nada acontece por acaso, né? Eu acho que a questão do fuso aqui a gente se atrapalhou um pouco, né? Mas tudo bem, né, Rosa? O sinal, deixa eu ver. A Rosa está com um padrão de sinal melhor, mais estável que o seu, eu acho. Tá meio ruim, né? A Joana Tá meio... sinal bem ruinzinho, sinal de... eu acho que até, eu não sei, aqui no computador travou. Aqui, Né? nós estamos no celular, na verdade, né, Roberto? Ah, tá. É por isso que deve estar ruim esse sinal. Eu acho que tá meio... Você acha que tem condições de vocês ouvirem ou está com muito microfone? Eu acho que a gente vai fazer o seguinte, Jô. É que realmente teu sinal tá fraquinho, né? E eu acho que vai interromper. Então, eu vou pedir para você, a Rosa, todos nós ficarmos em sustentação. Eu queria pedir um favor. Eu sei que ela vai ficar um pouquinho estressada agora, mas ela vai conseguir. Elza. Oi. Oi. É assim. Igual como eu faço normalmente com a Joana, que eu faço a preparação para as vibrações, eu queria que você fizesse as vibrações hoje, tá? Tá. Viu, Jô? Eu vou pedir para Elza fazer as vibrações de hoje, tá? Por causa da sua conexão, tá? Que está um pouco instável. Então, Elza,
Pode falar, Roberto. É envolvida por essa arte, tá? Por essa arte que vai para o papel, que vai para a tela, e que na realidade é o amor dos teus olhos e das tuas mãos, dos movimentos do Tai Chi, que é amor em ação. Deixa fluir através de ti hoje as cores, os desenhos, as imagens que te vêm à mente e os movimentos que são contínuos como o tempo e que, envolvida pelo teu benfeitor, que tu possas transformar luz, cor, traço e movimento em palavras de vibração. A paz do Cristo esteja com todos nós e no teu coração. Pai, de imenso amor e de bondade, estamos aqui nesse mês que inicia de primavera, esse mês que inicia de renovação, do florescer, que esse grupo recebe esse nome divino, que mostra a grandeza que cada um tem dentro de si, que Deus colocou uma centelha divina em cada um de nós, para que possamos caminhar com a certeza de nossa imperfeição, mas também com a certeza de que mesmo com caminhos difíceis, com os nossos benfeitores amados, os nossos amigos da terra e da espiritualidade, com todos nos auxiliando, com leveza, com amor, com bondade, os nossos corações reacenderão num tom, numa fluidez de transparência de amor divino. O amor que vamos imaginando caindo do céu, vários corações caindo no topo de nossas cabeças, trazendo essa emoção de sentimento que o planeta, que a humanidade precisa trabalhar. Estamos vindo de uma época de muito raciocínio necessário para a evolução, mas vamos acreditar que dentro de cada um de nós também podemos evoluir no sentimento. Desejo do nosso Pai maior, que todas as cores se acendam hoje em todo o planeta, renovando e caindo em todos os lares, em todos os seres, animais, plantas, na terra, na pedra, na árvore, e que recebamos com gratidão essa oportunidade do aqui e do agora, com a permissão de nosso Pai, da espiritualidade, dos nossos amigos, que a gente consiga aproveitar com cores lindíssimas o nosso agora. Nosso desejo que todos tenham força, se renovem, contribuam para o próximo, para o nosso amigo e por toda a humanidade. Que assim seja. Graças a Deus. Gratidão a todos que participaram dessa nossa reunião. A nossa amiga Joana, que, apesar das suas férias, da Rosa, da Iata e das outras meninas, comparecem para participar desse encontro fraterno, dando sustentação através dos seus corações e dos seus pensamentos com os nossos. A todos,
Que a paz do Cristo seja em nosso coração e que possamos caminhar sempre através dos processos da evolução. Muito obrigado a todos e uma boa semana. Obrigada, gente. Boa semana para todos. Boa Boa noite. semana. Gente, fiquem com Deus. Obrigada. Amém. Obrigada.